E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva logo. O assunto de hoje é um assunto da atualidade. Arrebatamento. Será que Deus arrebatou o cantor Pedro Henrique? Questionamento. Por que Deus não arrebatou a família que foi assassinada, a mulher e suas 3 filhinhas, enquanto o marido estava viajando? Será que Deus é seletivo? Vamos falar sobre esse assunto aí agora. Assunto complicado, né? Então, vamos lá. Está tocando ao fundo aí aquela minha música Sol da Meia-Noite é Linda, de minha autoria. Uma música melódica. Mas vamos começar. Pronto. Pessoal, seguindo a política aqui desse canal, nós não iremos passar a imagem do cantor Pedro Henrique quando ele morreu, ali na hora do show. E nós não iremos passar imagem daquela irmãzinha ali que foi assassinada e suas filhas cantando na igreja e nem morta, né? Então, meus pêsames à família do cantor, que inclusive ele acabou de ter uma filhinha, né? Tem poucos meses. E ao marido lutado ali, que a dor foi pior ainda, né? Onde estará Deus nesse momento? Vamos falar sobre esse assunto? Então vamos lá. Gente, vamos fazer um texto depois sobre a escritura, a interpretação errada das coisas que as pessoas fazem, né? E antes de entrar nesse assunto, esses dois assuntos, eu gostaria de dizer o seguinte: o mundo evangélico, principalmente no Brasil, precisa ter um pouco de cuidado com as coisas. Porque desta maneira, vocês colocam em xeque tudo que vocês pregam. E olha que eu sou cristão, eu sou de igreja evangélica bem tradicional. Mas o que eu estou falando aqui é algo sério. A gente tem que ter cuidado com o exagero, com a má interpretação da Bíblia. A gente sabe que muitas pessoas estão na igreja da profecia, elas não creem na Bíblia. Porque se ela cresce daquele jeito, ela estaria morta. Elas são as primeiras profetas que falam o que Deus não falou, né? Precisa de ter cuidado para depois não estar aquela coisa. Estão perseguindo a igreja, não estão perseguindo você que exagera na dose. Menos. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá. Cantor Pedro Henrique. Eu confesso para vocês que eu não conhecia o cantor Pedro Henrique. Mas Adelmo, ele é muito famoso. Para mim não é famoso ele, não era Gessé, até explodir aquela confusão. E muitos outros cantores aí. Por quê? Porque desde o final da década de 90, início de 2000, eu não acompanhei mais esse mundo. Porque eu achei que ficou muito comercial. E eu não gosto de música assim. Eu acho que a música... Não que eu tenha nada contra uma música mais moderna. Mas não é música para igreja. Vocês já sabem já a minha postura. Eu não sou enjoado Carola. Eu escuto rock, escuto tudo. Mas eu acho que elas não são feitas para dentro da igreja. Dentro da igreja é outro tipo de música. Mas, vamos lá. Esse cantor, até agora acontecer esse ocorrido, eu não sabia quem era. Não sei nem que música cantava. Porém, me mandaram o vídeo aqui que eu não irei passar em respeito a essas famílias. O cantor estava ali, acho que por aqui na nossa região, pela Bahia, parece aqui mesmo. Estava cantando ali e na hora
da ministração, ele cantou e deu uma morte súbita, né? Um mal súbito. E ele veio a óbito, né? Deus o chamou para si, né? Na nossa linguagem. Pronto. Isso foi o que aconteceu. Mas na internet, os canais, principalmente nosso, né, cristão, disse que o que aconteceu na verdade foi um arrebatamento. Foi um arrebatamento. E que Deus levou para ele porque estava louvando a Deus. Que deu para a turma sentir o que aconteceu. Aí você me pergunta, Delmo, você acha o que disso? Sinceramente, todos sabem ali que não foi arrebatamento, que o irmãozinho morreu, chegou a hora dele. Quando chega a hora, você pode estar louvando a Deus, você pode estar fazendo uma coisa indevida, né? Uma prostituição, alguma coisa e morrer também. Você pode estar fazendo uma comida e morrer, e ficar a panela lá explodir. Você pode estar dirigindo um carro. Pedir a Deus para você não estar no carro quando alguém de motorista morrer, né? Ou de qualquer natureza dessa. A gente não sabe a hora que vai morrer. A gente não só morre em casa, sentado ou dormindo, ou no hospital. Nós sabemos muito bem disso. E sobre o arrebatamento. Adelmar, ele foi arrebatado, Adelmar. Ô irmãos, eu não quero aqui frustrar ninguém, nem desrespeitar a família de seu ninguém. Mas pelo amor de Deus. Para quem é um bom leitor da Bíblia sabe que não foi arrebatamento. Primeiro, eu não sou adepto dessa teologia do arrebatamento. Vocês sabem por quê? Eu sou década de 80 e isso não existia. Adão está em Colossenses. Não tinha essa teologia desse jeito. Isso foi criado, veio com esse ímpeto todo, lá pro final de 80 para 90, ali, filme Deixados para Trás, veio dos Estados Unidos essa coisa potencializada. Nós sabemos disso. Né? Baseou ali no livro de Filipenses, Colossenses, tem ali, né, falando. Então, o que é que acontece? Tessalonicenses, desculpa, a gente falou errado, perdoe. Mas, se a gente for seguir este princípio, vamos lá, tem dois princípios aí. Se a gente pegar o arrebatamento seguindo uma linha ali de Elias e Enoch, ou Elial, que é Elias e Enoch, que é Enoque, se a gente pegar essa linha aí, nós podemos entender uma coisa interessante. Vocês sabem que esse termo arrebatamento não está lá em Elias e em Enoque. Não adianta ninguém mentir porque não está lá. Lá a ideia é bem outra e não tem esse termo. Mas digamos que seja, se você for pegar aquele princípio de lá, não arrebata o espírito, arrebata o corpo inteiro com o espírito e tudo. Então, não se aplica o que aconteceu com a ideia de arrebatamento de Elial ou Elias ou Enoch, que é Enoque. Isso não se aplica. Se a gente for para Tessalonicenses, a Bíblia diz que no abrir e piscar de olho não seremos arrebatados, não. Fala que nós seremos transformados, né? Então, ele nos levará lá na nuvem, né? Ele nos puxará ali nos ares com ele. É outra situação que não tem nada a ver. Agora, uma situação da Bíblia que se aplica o que aconteceu é ao homem estar ordenado a morrer uma vez. Essa morte é inevitável. A gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente não dar exclusivismo. Não que o irmão não mereça, né? Mas é que a gente tem que ter cuidado com essa mistificação.
O mundo gospel, crente brasileiro hoje, tá meio perdido. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. E olha que eu sou evangélico. Caxias, enjoado, tradicional. Mas dá um tempo. Dá um tempo, pessoal. Vocês estão botando a Bíblia em descrédito, sabe por quê? Porque agora eu vou trazer o outro lado que as pessoas estão questionando e vocês estão fazendo ouvido de mercador. Porque ao mesmo tempo que vocês estão falando isso, um grupo de pessoas que já não gosta da narrativa da Bíblia e que tem raiva do jeito que vocês estão pregando, já falou bem assim: então se Deus não presta, é seletivo, porque ele foi arrebatar um irmão e ele não arrebatou uma família que foi massacrada, uma atrocidade que aconteceu. Um ser diabólico, um ser humano, mal intencionado, foi ali, entrou numa casa, invadiu uma casa, ninguém sabe que horário da noite ali, não sabe se foi de noite, manhã, que hora foi, e assassinou uma família inteira. A mãe, já, né, uma senhora, jovem senhora, a sua filhinha quase ficando jovem, a adolescente e a criança. Essa família também louvava a Deus. Essa família estava na igreja, porém ela não era famosa. Então, estão dizendo por aí que Deus arrebatou o Pedro Henrique porque é famoso e é crente gospel, cantor gospel. Mas a família que é cantor de Jesus, cantores da igreja, só que não é famoso, não é gospel, o inimigo foi lá, cirandou e fez aquela atrocidade com a vida deles e só deixou o marido, né? Fez igual Jó, numa versão mais potencializada, que levou a mulher. Amaldiçoou-se Deus e morre. É isso que estão dizendo para o cara. E se a pessoa não tiver estrutura, vai fazer isso. Vai falar: eu estou crendo em quem? Vocês estão entendendo? Onde é que está o problema? Da sua teologia mal feita? Uma coisa, não vou dizer que é isso que aconteceu, mas nós no mundo evangélico, no mundo gospel, temos um defeito de dizer que lemos a Bíblia, mas a gente não lê, a gente fica catando versículos. O que não nos agrada, a gente joga fora. Então vamos lá. Nossos cultos de oração, que são abertos, claro, nossos cultos são culto aberto, a gente fala o que não deve. A gente fala do marido que viajou, fala do dinheiro que ganhou, fala de um carro novo que custa não sei quantos mil que comprou. Exibe o troféu. Eu fui fiel e Deus me honrou, me deu esse bem. A Bíblia não manda fazer isso. Ao invés de você ir no seu quarto em secreto. E às vezes, não estou dizendo que foi isso que essa senhora fez. Mas às vezes, a gente conversa muita coisa na igreja e a gente não sabe quem está no banco. Eu sou uma pessoa assalariada. Às vezes eu estou na minha igreja e alguém fala: você tá rico. Eu olho, eu fico chateado. Primeiro, pela insensibilidade deles não entenderem que eu sou um assalariado, que eu precisaria até de ajuda de alguns. Segundo, deles não notar que tá botando a vida do irmão em risco, porque no final a pessoa vai querer assaltar, fazer alguma coisa, e a pessoa não tem nada. E aí vai a vida da pessoa. É? Vigia na terra, terra seca, fazer igual a irmã Nadir. Você está entendendo? Mas Adelmo, então Deus não arrebatou essa família porque não é famosa e arrebatou o cantor porque é famoso? Não, meu irmão. Não, meu querido, que você não é irmão, não é nada. Não, meu querido ateu.
chegou a hora dos dois. Na verdade, chegou a hora dos 5. O fim foi diferente para cada um. Porque ao homem está ordenado a morrer uma vez. Como será a nossa morte, nós não sabemos. O que acontecerá no percurso, nós não sabemos. Só Deus sabe. O problema que está acontecendo são pseudas pessoas inteligentes, que não são, brigando de um lado os religiosos, que não são leitores da Bíblia de porcaria nenhuma, e que nem são religiosos também. Porque religioso sou eu, que gosto de ficar ali executando liturgia. O problema que está acontecendo são pessoas, falsas profetas, que diz que o Espírito Santo revelou aquilo para ela e ela está lendo daquele jeito, que é mentira. É mentira, sim. Né? Embaralhando a cabeça de todo mundo. Precisa ter prudência. Nós precisamos ser prudentes. A Bíblia nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Por quê? Porque não será suficiente só sua fé para livrar da maldade do mundo. Caim matou Abel. Deus poderia ter botado a mão, não Abel. Mas isso não aconteceu. E eu poderia usar outros textos aqui. Mas por que Deus não interviu? Eu vou falar no outro livro. Eu vou fazer um vídeo falando sobre sola escritura e vou falar sobre isso. Você precisa ter sanidade. Você está na igreja, você precisa saber o que você está conversando. Vigia. O livro de Provérbios fala bem assim: não queira viver sendo uma coisa que você não é. Não diga que você é rico se você não é rico. Não faça planos que você não vai cumprir. Você não sabe de nada. Às vezes, a gente está na igreja, como eu falei, não estou afirmando que foi isso que aconteceu, mas às vezes a gente solta. Vamos supor, a irmãzinha mesmo ali, o marido viajou. Esse cara aí não acordou e foi direto lá. Ele está rastreando isso. Uma conversa que alguém fala na rua, uma coisa que também fala na igreja, uma pessoa passa para outra que passa para outra. Ó, tem muito dinheiro. Olha, fulana tá só porque o marido viajou e não sei o que. Tudo há um estudo. E você, como um cristão, tem que estar vigilante. Não é o muro que vai lhe proteger. É a vigilância. Então, para finalizar aqui, isso não aconteceu. Você pode ter fé, não vou tirar sua fé disso. Mas o irmãozinho Pedro Henrique, o cantor lá, que eu não conhecia muito, ele morreu que chegou a hora dele. As meninas ali e a mãe, infelizmente, da maneira brutal, morreu porque chegou a hora dela. Uma maneira muito triste. Mas todos dois são servos de Deus porque aconteceu essa calamidade. Deus não gostava dela, Deus estava... Não. É isso que eu quero tirar da sua mente. Essa leitura está errada. É porque você não sabe quem é Deus. Você tá trazendo Deus como um ser pessoal que tem raivinha com uma coisa ou com outra. É um velhinho que tá ali, mas que tem raiva, é bonzinho vovô, mas tem raiva. E que falou, não vou proteger essa família dessa vez não, porque ela não tá seguindo as coisas, não tá dando dízimo. Não é assim não. É isso que eu quero trazer no outro vídeo que eu falo sobre sola escritura. Será que é só assim mesmo? Então é isso. Então, meus pêsames aí a essa família enlutada,
né? As duas famílias. Uma, porque a criancinha vai crescer sem o pai. Por quê? Porque é assim o destino dela. E outra, que o pai sentiu na pele o que a narrativa ali, que é um conto de Jó, né? Passou, né? Perdeu a família toda e ele não ficou nem a mulher. Por quê? E é por isso que eu estou trazendo o Jó. Lembra que Jó foi assolado pelo seu adversário e só ficou ele e a esposa? E aí? A gente precisa saber trabalhar com isso. É ou não é, Jó? Hein? Você que é crente que lê tudo, cospe 20.000 versículos. Você já leu Jó? Adelmo, Jó foi muito paciente. Não, se tem uma coisa que Jó não foi paciente. Ah, Jó não questionou. Questionou sim. Porque ele não conhecia. Lembra que ele fala no final? Mas agora ele conhece? É claro que o pai vai questionar isso, mais cedo ou mais tarde. Aí eu vou falar sobre isso no vídeo que vem. Então é isso aí. A gente não vai ficar aqui fazendo sensacionalismo, mostrando foto, nem falando profecias mentirosas, nem nada. A gente precisa ter mais fé. A gente precisa saber. Você precisa vigiar. Vigia. Cuidado com que você conversa. Cuidado com quem está perto de você. A Bíblia fala para ser prudente e vigilante. Será que a gente não está pecando em não conhecer as Escrituras? Entendes tu o que lê? Cuidado com que você conversa em público. Tem hora que eu acho que a igreja evangélica deveria seguir alguns princípios da maçonaria e se reservar um pouco. Parar de conversar o que não deve, na hora que não deve. Isso pode nos trazer grandes transtornos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Eu agradeço. Eu vou falar sobre essa questão, só a escritura. Por que as pessoas estão desacreditando dos textos? Não é nem por ser de Deus ou se não é. Eles não querem saber mais de nada. Por que não querem saber? Talvez não seja um erro dos cristãos que estão avacalhando os textos, trazendo profecias mentirosas, trazendo coisa, e depois não é isso que está acontecendo. A gente tem que discutir sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Então fica com Deus aí. Até a próxima. Vou ficando por aqui. Tchau. Fica aí com esse tema, Sol da Meia-Noite. Tchau, pessoal. Deus abençoe a vocês todos. E até o próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like. E ore pelo canal, né? Tchau, pessoal.